Mas muito obrigada pelo convite, assim, é muito legal, a Linda, a Silvana, enfim, todo mundo a gente sempre trabalha junto, falando um pouquinho sobre telemedicina, sobre saúde digital, sobre terapias novas, soluções inovadoras, então é sempre um prazer estar aqui contando um pouquinho do que eu tenho estudado, do que eu tenho visto sobre mercado. Eu trouxe algumas coisas muito pensando em que momento que o mercado de telemedicina e de saúde digital está vivendo agora, o que a gente está passando, em que momento tanto o mundo quanto o Brasil estão. Como a Silvana comentou, eu trabalho com o mercado brasileiro e com o mercado americano muito próximo, então acaba que eu consigo ver um pouco dessas movimentações, um pouco do que vai acontecer aqui, enfim, vou compartilhar um pouquinho com vocês. Eu trouxe aqui só uma coisa muito básica, assim, de como que a gente já vê que a telemedicina consegue ajudar o paciente a transformar a saúde e as operadoras e os prestadores também do outro lado, né? Desde a diminuição de tempo para atenção, para o cuidado, né? A redução de custo por parte do paciente, nesse caso, o aumento do acesso a especialistas, acho que o Paulo estava comentando um pouquinho antes do número de especialistas e o quanto isso consegue aumentar o acesso, redução de riscos de infecção, melhores desfechos clínicos, enfim. E do lado de operadoras e prestadores também, uma redução de custo, uma recuperação de linhas de receita, que a gente teve aí no último ano, especialmente, com redução de atrito dos pacientes, com diminuição do no-show, com diminuição do abandono do tratamento, né, aumentando o engajamento desses pacientes no tratamento e proporcionando novas linhas de receita para essas organizações, especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, é um ponto bem importante para a gente entender como que tanto a telemedicina quanto o conceito de descentralização do cuidado está se integrando junto com o mercado de saúde como a gente conhece, né? Em que momento que a gente está? A gente podia estar falando de plataformas aqui sozinhas, né, que a gente chama de standalone, plataformas que são construídas de forma a funcionar dentro dela mesma, mas aqui a gente está vendo, por exemplo, no mercado americano, um movimento muito grande de integração entre grandes plataformas, entre grandes sistemas e grandes soluções. Uma movimentação muito grande que aconteceu no ano passado foi a aquisição da Livongo pela Teladoc, né, que são duas empresas gigantescas, o deal foi de mais de 18 bi, então uma empresa muito grande adquirindo outra empresa muito grande. E por que esse movimento é importante para a gente entender agora como que a telemedicina está no mundo, né, e como que ela pode estar aqui no Brasil? É um momento para a gente entender que ela está começando a se associar de forma mais madura a algumas outras soluções, a algumas outras tecnologias, como é o caso, por exemplo, de terapias digitais, como é o caso, por exemplo, de uma ciência comportamental mais forte para tratamento de doenças crônicas, como é o caso, por exemplo, de mudar os acessos das pessoas dentro do sistema de saúde. Então, não é uma plataforma de teleconsulta, de consultas virtuais. Elas começam a se tornar meio cerne de toda uma interação do paciente com o sistema de saúde, né? Então, aqui é tudo que esse deal da Livongo com a Teladoc está proporcionando, desde cuidado especializado até cuidado agudo, atenção primária, wellness, coordenação de cuidado, saúde mental, enfim, é um pouco de tudo, e aqui embaixo como que eles conseguem entregar essas modalidades, né? Então, a modalidade entregue de forma direta, né, tradicional, um provedor virtual da telemedicina, você pode ter coaching e outros formatos de cuidado que não só o atendimento médico, de fato, ou no meu caso, por exemplo, eu não atuo como fonoaudióloga, mas no caso dos meus colegas de profissão, enfim, terapias e consultas de reabilitação no geral. E aqui um ponto muito importante é a referência e contra-referência para o setor de cuidado físico, né? Para o cuidado tradicional, como a gente conhece, como a gente já vê dentro do sistema de saúde. Então, como isso vai se integrar, em que momento que a gente vai usar cada coisa, em que momento que a gente vai usar a telemedicina, são pontos bem importantes e que estão sendo tomados, acho que são focos muito maiores agora, que essas empresas já estão um pouco mais maduras em relação à legislação, em relação à tecnologia, em relação à cultura dos profissionais e dos pacientes. Então, tem bastante coisa para a gente pegar disso aqui. E aí eu peguei um pouco do que eles se propuseram a colocar como missão e achei muito legal porque está muito
alinhado com esse momento mais maduro da telemedicina, com esse momento mais maduro dos sensores digitais conectados às plataformas de telemedicina, enfim, todo o ambiente virtual de cuidado, né? A ideia é que a gente tenha um cuidado abrangente, que cubra diversas áreas da saúde, integrado, interoperável, que a gente consiga transitar esse dado de forma a ser possível tomar ações em cima deles, a ser possível transformar isso em inteligência, transformar isso em ação de fato, né? E complementando o cuidado presencial, acho que já passou da fase de vai substituir, não vai substituir, pode, não pode, acho que não é mais sobre isso a questão. A gente pensar que funciona como um acesso digital para todo o cuidado do paciente, então quase uma porta de entrada nova, né, para o sistema de saúde. E aqui a gente está falando muito de sistema de saúde privado por causa da maturidade que a gente está vendo no sistema americano, por causa do uso que a gente está vendo aqui no Brasil, apesar de terem já usos no sistema público, enfim. E aí a gente precisa entender as portas de entradas nos dois sistemas, né? E ele permite um cuidado personalizado, um cuidado longitudinal, um cuidado com pontos de contato diferentes, não necessariamente síncronos, não necessariamente por vídeo o tempo todo, enfim. Eu acho que ele abre um leque de possibilidades para a gente aumentar satisfação, engajamento e os desfechos dos pacientes, né? Então tem muita coisa sendo construída em relação a isso, para a gente, acho que a gente vai ver uma evolução muito grande aí nos próximos anos, nessa questão da maturidade em si, das plataformas e das integrações com todos os outros serviços no setor de saúde. Aqui a gente fala quem que está mexendo com isso, né? Quem que está fazendo esse tipo de coisa. A Amazon lançou o que eles chamaram de Amazon Care agora, que eles prometem que eles vão dar um acesso em até 60 segundos a um médico. A partir do momento que você pega no seu celular, daquele momento até você ter um médico na sua frente, são 60 segundos. Isso é muito rápido, muda todo o conceito de acesso assim, que a gente tem tradicionalmente dentro do sistema de saúde, e aí eles estão estendendo já para uma visita pessoal, né, uma visita física em casa, caso seja necessário ter alguma referência, alguma coisa do tipo. Então, a gente está vendo muitas empresas muito grandes, empresas que não são tradicionalmente do setor de saúde, entrando não só na construção da tecnologia em si, mas na construção do cuidado, de como que a gente entrega a saúde, de como que a gente entrega o point of care, né, para o paciente. E aí, aqui é importante porque, assim, quando a gente falou ali atrás que a telemedicina ela está mais madura, está integrando com muitas outras coisas, a gente vai ver uma interação muito grande entre tudo que essas big techs estão construindo. Então, a Amazon tem todas as coisas de voz e que eu estou estudando especialmente padrões de voz como biomarcadores digitais, assim, para a gente conseguir diagnosticar a doença, para a gente conseguir medir, por exemplo, a progressão de um paciente com Parkinson ou de um paciente com alguma demência. Então, como que a gente consegue fazer isso? E a Amazon tem um estudo com mais de 1 milhão de horas gravadas de, provavelmente, Alexa e tudo aí que a gente já sabe, né? Para encontrar esse tipo de padrão. Então, ela está entrando em algumas vertentes do cuidado que são muito próprias do setor de saúde hoje, né? Que não são a construção de tecnologia por si só, mas é estudar até o que um padrão de voz pode funcionar para um paciente com Parkinson, por exemplo. Como que a gente pode usar isso a serviço desse paciente. E aí, por exemplo, o Apple fazendo tudo de contato final, né, de interface com o consumidor. Então, Apple Watch, o próprio celular, os sensores que vêm embutidos dentro do celular, todos os estudos que eles estão fazendo em relação a isso. Enfim, eles chamam de consumer facing, né? São os produtos que estão, de fato, de frente para o consumidor. A gente tem Google suportando isso por trás, né? Fazendo inteligência artificial, armazenamento de dados, com planos grandes de investir em interoperabilidade, porque acho que, né, são aí umas das pessoas que mais podem fazer isso. Com algumas aquisições importantes também, até de sensores, de empresas de dados, de digital, como foi a construção da Verily, como foi a aquisição da Fitbit.
E tem a Microsoft também trabalhando com dados, com nuvem, passar tudo isso e criar uma estrutura para a gente ter todo o arcabouço tecnológico para fazer tudo isso, né? Porque não adianta a gente fazer a plataforma, a interface, construir o protocolo e não ter internet, não ter armazenamento de dados, não ter proteção de dados, não ter interoperabilidade. Então, tem 1 milhão de coisas por trás que precisam acontecer para isso tudo ser viável, né? Para isso tudo ser possível. Aí eu estou falando um pouquinho aqui nesse slide sobre health tech no geral, assim, só para a gente entender em que contexto que a gente está no Brasil. Então, para vocês terem ideia, no primeiro trimestre aqui no país, esse ano mesmo, em 2021, a gente já teve quase 100 milhões de investimento em 14 rodadas, e isso foi, acho que esse estudo saiu em abril, então agora já passou, com algumas empresas grandes, tipo a BIP, recebendo 110 milhões de reais, empresas menores, tipo a Neomed, que é de laudo à distância, recebendo investimento de 6 milhões, então numa fase muito mais embrionária da startup, né? Então, a gente tem perfis muito, muito diferentes de investimento acontecendo, mas são investimentos que provam que o mercado está muito aquecido. E aí eu trouxe o caso da AF aqui, que está construindo uma plataforma com todos os serviços, né? Eles estão adquirindo várias empresas, receberam um investimento, um aporte grande para fazer esse tipo de investimento. Então, estão investindo em pagamentos, em gestão de consultório, software de decisão clínica, ferramenta para profissional médico, enfim. Estão investindo em diferentes soluções meio que para construir tudo isso, todo esse ambiente virtual que precisa ser construído para o cuidado digital, né, para telemedicina, para e-health, para m-health, está tudo conectado. Então, a gente tem muito... a gente está num momento muito promissor da health tech aqui no Brasil. E aí tem a previsão de que até o final do ano, se for do jeito que a gente está, a gente recebe aí investimentos batendo os 400 milhões de dólares em health techs no país. Então, é um movimento muito legal, é um movimento que eu trabalho com health tech desde 2012, 2013, mais ou menos, e a gente trabalhou construindo esse ambiente mesmo de inovação, construindo a comunidade de inovação, construindo, acho que, os lugares e as conexões para isso tudo acontecer. Então, é muito bom ver isso se consolidando, de fato, em alguns anos depois. Focando em telemedicina especificamente, eu estou falando super rápido aqui porque eu estou com medo do tempo, mas eu acho que posso até desacelerar que vai dar tempo. Focando em telemedicina especificamente, dentro do Brasil, tem uma previsão aí de nos próximos anos, aí são, né, previsões acho que um pouco mais abertas, assim, de que o Brasil pode chegar até 8 bilhões de dólares de investimento em telemedicina nos próximos anos. Não acho um número grande, obviamente, né? Se esse ano, que é um ano que está super grande, super forte, a gente pode chegar em 400 milhões, para 8 bi aí vão uns belos anos, mas eu acho que tem um número aí de bi que a gente vai esperar talvez chegar um ano com 1 bi de dólar de investimento. Então, vai ser muito legal ver isso acontecer. Uma previsão, assim, também... Aqui são todas previsões, né? Feitas, acho que, por alguns nomes diferentes do mercado. De que 25% das consultas já devem acontecer em meios digitais. E essa previsão aqui é pré-pandemia, né? Então, e tinha uma previsão de daqui a 5 anos. Então, eu estou colocando de 2 a 3 anos, mas eu já acho que esse número é given, assim, eu acho que esse número é isso mesmo, daí para cima não tem muito volta. Eu faço algumas consultas e eu tenho alguns tratamentos que eu faço acompanhado ao longo do tempo, eu já para mim não faz mais sentido ir no consultório, né? Então, é muito legal, até porque a Memed é uma daquelas empresas de receita digital, né, de prescrição médica, e eu nunca tinha recebido uma prescrição por eles. Eu recebi agora na pandemia e mandei para o fundador, assim, com mega orgulho deles e com mega orgulho de ter participado um pouco de todas essas histórias, de ter visto essas histórias acontecerem, porque a gente viu todas essas pessoas construindo e trabalhando muito, 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 muito forte ao longo dos últimos anos para a gente ter startups
e empresas grandes, empresas consolidadas, empresas que têm um impacto de verdade, né, dentro do setor de saúde. E aí tem a questão que, né, acho que vocês devem ter ouvido falar muito aqui sobre isso, não tem como falar de telemedicina sem fazer um advocacy aqui pela regulamentação, para a gente conseguir ter uma regulamentação minimamente mais definitiva, mais definitiva, assim, deve mudar depois, mas, assim, pelo menos uma base, pelo menos uma autorização para a gente fazer o que a gente já está fazendo num contexto de pandemia, que a regulamentação que a gente tem hoje é aplicada ao contexto de pandemia, né? Mas extrapolar isso para um contexto tradicional de saúde, para um contexto de vida pós-existência do Covid aí. Então, tem muita coisa que eu acho que a gente vai precisar entender de investimento, de CAPEX, de OPEX, de tudo, para, de fato, inserir a telemedicina, a saúde digital dentro da nossa operação em saúde como um todo, né? Aqui eu trouxe alguns nomes também de pessoas que já estão usando, porque em muitos casos eu acho que a gente fica meio... isso é futuro, as pessoas não estão pagando por isso, as pessoas não estão investindo nisso. Isso aqui eu entrei num site agora, estava entrando antes de conversar aqui com vocês, entrei num site de uma das empresas de telemedicina e só tirei um print dos clientes deles, assim. Só para vocês verem o tipo de empresa que já está interagindo com esse tipo de solução. Então, a gente tem desde varejo, fazendo atenção aos funcionários e, enfim, pensando em algumas outras coisas. A gente tem hospitais, a gente tem seguradoras, operadoras como um todo, né? A gente tem, enfim, acho que empresas completamente diferentes e um mundo de possibilidades aí dentro do mercado de saúde que a gente... que foi absolutamente... Peraí, deixa eu voltar aqui. Que foi absolutamente potencializado nesse ano que a gente precisou, né, potencializar o cuidado virtual e a telemedicina e a saúde digital como um todo. Então, tudo isso que a gente está vendo vai gerar um nível de maturidade quando a gente sair desses 2 anos, desses 3 anos, muito grande para o setor de saúde e sem volta, assim, sem possibilidade de ter tanto soluções muito imaturas, muito cruas, como a gente via lá em 2013, 2014, acho que a gente já passou aquela fase, a gente já passou a fase de investimento em PowerPoint, a gente já passou da fase de investimento em ideias que não provam nada, ou, enfim, ideias, acho que mais rasas, e a gente está procurando dentro do setor de saúde, acho que ideias que de fato transformem as coisas, que de fato não adicionem custo no valor total, né, do sistema de saúde, porque também é uma barreira muito grande dentro da tecnologia para o sistema de saúde. É o custo inicial, que as pessoas encaram como um custo grande, mas ainda esse cálculo do custo e do retorno sobre o investimento que está sendo feito, em alguns casos já é mais direto, assim, já é mais redondo, mas em muitos casos, por exemplo, que eu tenho estudado agora, que é em terapia digital, que é em intervenção digital para pacientes crônicos, para doenças mentais e tal, não tem esse tipo de dado muito redondo, assim, a gente ainda não consegue ter esse tipo de informação. Então, e são informações que estão cruzando com evidências clínicas e evidências científicas de altíssimo nível, não é mais vamos fazer um piloto e usar o dado desse piloto para fazer, enfim, como regra, né, como dado científico aqui. Então, a gente está vendo tudo isso junto, assim, acho que era Fernando o nome da pessoa que estava antes de mim, comentou um pouquinho sobre a maturidade do próprio empreendedor, assim, né, o quanto ele precisa estar maduro, o quanto ele precisa estar construindo uma empresa do zero com valor. Então tem muito isso, a gente tem visto uma necessidade desses empreendedores serem mais responsáveis, mais maduros, que tenham mais fit com o mercado de saúde. A gente vê muito caso, assim, de pessoas que, sabe, não... Parece que, sabe, não dá match com o setor de saúde. Então, a gente precisa disso porque a gente precisa de compromisso, né? A gente precisa de comprometimento desse fundador ou desses fundadores com o mercado. A gente precisa de validação científica, a gente precisa de investidores que de fato entreguem smart money, né, que de fato entreguem
um investimento que vai agregar não só financeiramente, mas com governança, com uma ajuda nesse processo de construção da empresa. A gente precisa de clientes do outro lado mais maduros também, entendendo que no caso de varejistas ou de grandes fábricas, que a gente não, que eles também são responsáveis pela saúde, né, dos funcionários. Então a gente precisa de uma responsabilização do paciente também, né, no final das contas. A gente precisa de uma responsabilização e de um aumento de maturidade do setor inteiro, né, para a gente conseguir construir um arcabouço digital, um espaço digital de cuidado que seja de fato eficiente, que de fato entregue cuidado, que de fato aumente os desfechos clínicos desses pacientes. Então, acho que era um pouco disso que eu ia falar, acho que não estourei meu tempo. E é isso.